Hello, everyone! Aqui é a Gabi e a aula de hoje vai ser sobre o presente contínuo. Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Bom, o seguinte, o presente contínuo é um tempo verbal que é usado para falar sobre ações que estão em progresso, ou seja, ações que estão acontecendo no momento da fala. Por exemplo, eu estou dando aula, eu estou falando. Bom, então é um tempo muito importante para que vocês saibam, principalmente o uso e como que se forma, para que fique mais fácil a compreensão dos textos em inglês e para o Enem, para os vestibulares para vocês. Bom, para começar, vamos ver essa frase aqui que está em inglês. I am brushing my teeth. Eu estou escovando os meus dentes. Então, essa situação, essa frase ilustra uma situação que está acontecendo agora. Então, enquanto eu estou escovando meus dentes, eu estou falando I am brushing my teeth. Então, observe que nessa frase tem a presença do verbo to be, am, certo? Tem a presença do verbo principal, que é brushing, escovando. Então, se você for pensar que brushing significa escovando, você deduz que esse verbo aqui está na forma de gerúndio. Outro exemplo. I am living in Moscow. Eu estou morando em Moscou. Quando eu falo eu estou morando, eu estou vivendo em Moscou, eu não estou falando de uma situação que está ocorrendo no momento da fala, certo? Nesse caso, dá para interpretar que é algo de momento, não é uma moradia fixa, é algo que você está vivenciando nesse momento. Então, eu estou morando na casa dos meus pais, então algo mais assim, temporário e não fixo. Bom, a formação do presente contínuo, que eu já adiantei um pouquinho para você, aqui tem uma tabela que está o sujeito, o verbo to be, o verbo no ing, que equivale ao gerúndio presente no presente contínuo, um exemplo e a tradução dele. Bom, então, a conjugação que você vai ter que se preocupar é a conjugação do verbo to be no presente simples, adequada a cada sujeito. Então, observe: I am, verbo to be, eating, que vai descrever a ação principal. A ação principal está no gerúndio. Então, eu estou comendo. I am eating. She is talking. No caso aqui, is é o verbo to be, concordando com o sujeito she. Talking descreve a ação principal. Então, ela está conversando ou ela está falando. Rob is walking. Walking é o que determina a ação principal, é o que está no gerúndio com ing. Então, Rob está andando. Também eu posso falar que ele está caminhando. Walking, dependendo do contexto, você traduz como andando ou caminhando, tanto faz. Na estrutura negativa, bom, vocês viram que o presente contínuo é composto pelo verbo to be. Então, o verbo to be é que vai determinar a conjugação. Então, tanto na negativa quanto na interrogativa, você vai usar a estrutura pertinente ao verbo to be. Então, na negativa, a gente vai colocar a palavra not após o verbo to be. Então, após a palavra am, is ou are, que vai ser a forma do verbo to be conjugada, dependendo do sujeito da oração. Exemplo: I am not writing. I am reading. Olha aqui a negação not depois do verbo to be. Eu posso contrair, mas nesse caso, quando o verbo é o am, eu só posso contrair com o sujeito. Então, I'm not writing, I'm reading. Eu não estou escrevendo, eu estou lendo. Susan is not studying, ou então Susan isn't studying, eu posso contrair. Então, Susan não está estudando. They are not playing chess, eles não estão jogando xadrez. Are not, eu posso contrair por aren't. Então, lembra sempre disso, que existem as formas contratas.
Para fazer perguntas com presente contínuo, nós temos que colocar o verbo to be na interrogativa. Lembra na aula do verbo to be, quando eu ensinei vocês a fazerem frases interrogativas, o que eu disse? Que tem que se inverter o verbo com o sujeito. Então, na pergunta com presente contínuo, é a mesma coisa, só que você não vai mexer no verbo que está no gerúndio. Ele você deixa quieto lá, congelado. Você só vai mexer na estrutura sujeito e verbo to be apenas. Então, olha o exemplo. Is Alice cooking? Essa frase na afirmativa ficaria Alice is cooking. Cooking você larga lá. E aí, na interrogativa, você inverte. Is Alice cooking? A Alice está cozinhando? Are your parents traveling? Seus pais estão viajando? Are the children playing in the garden? As crianças estão brincando no jardim? Então, o verbo que está no gerúndio, ele permanece no mesmo lugar. A estrutura que você tem que se preocupar na hora de formar uma interrogativa é sujeito-verbo, verbo to be. Bom, então agora, qual é a diferença principal entre o presente contínuo e o presente simples, que nós já vimos na aula anterior? Então, a diferença entre os dois é que o primeiro vai se referir a algo que a gente está fazendo no momento. Então, presente contínuo se refere a algo que eu estou fazendo no momento. Uma ação prolongada, uma ação que está em progresso no momento da fala. O presente simples já se refere a algo da nossa rotina, coisas que nós fazemos todos os dias. Como o exemplo que eu estou dando embaixo. I read a book before going to bed. Eu leio um livro antes de ir para a cama. Quando eu falo dessa forma, você entende que se trata de um hábito, algo que eu sempre faço. É diferente de eu falar I am reading a book. Eu estou lendo um livro. Aí você entende que é agora, no momento da fala. Então, observa esse esquema que ficou aqui. Eu leio um livro quando vou para a cama. Isso se trata de um hábito, algo que eu sempre faço. Então, o verbo vai para o presente simples. Diferente de quando eu falo a frase que está aí embaixo, ó. Eu estou lendo um livro que remete a uma ação em desenvolvimento, e nesse caso, o tempo verbal utilizado é o presente contínuo, ok? Bom, continuando aqui. Os verbos que eu elenquei aqui são verbos que não são usados no presente contínuo, apenas no presente simples, porque esses verbos determinam um estado de espírito, algo que não é prolongado, algo que é assim, que é fixo, tá? Então, por exemplo, o verbo like. Eu gosto de chocolate. Eu não estou gostando, não é algo transitório. Eu gosto. I love my mom. Eu amo a minha mãe. I want, certo? Então, eu quero. I want to go to the bathroom. Eu quero ir. Não estou querendo, eu quero, ponto. I know English. Eu sei inglês. I understand English. Eu entendo inglês, certo? Eu não uso, nunca vou usar I am understanding. Não se usa, tá? Depend. I depend on you. Então, eu conto com você, eu dependo de você. I remember your birthday. Eu lembro. E não eu estou lembrando. Ou você lembra, ou tu não lembra. Prefer. I prefer black than white. Então, eu prefiro preto do que branco. Então, eu prefiro. Eu não estou preferindo nesse momento, tá? É algo que é assim, imutável. I hate liver. Eu odeio fígado. Não é que eu estou odiando. Window means janela. Então, window significa janela. Ela não está significando porque não é algo que vai transitar, não é algo que vai mudar, certo? Need. I need to go to the bathroom. Eu preciso ir ao banheiro. Eu não estou precisando, eu preciso. Agora, believe. I believe in God. Eu acredito em Deus. Então, eu acredito, não é algo que eu estou acreditando. Não tem como ser transitório.
always forget your birthday. Eu sempre esqueço do seu aniversário. E não eu estou esquecendo, não é algo gradativo, certo? Bom, então aqui o presente contínuo, o último uso dele também, ele serve para indicar futuro. Quando se trata de compromissos agendados, tá? Por exemplo, we are having a party next week. Nós vamos fazer uma festa semana que vem, certo? É uma ação que já está programada, então, eventos programados. Então, observe que no final da oração foi usada uma expressão de futuro. Se essa expressão de futuro não for utilizada, não tem como eu entender que se trata de um plano, que se trata de uma programação. I'm staying home this evening. Esse this evening que vai retratar que é futuro. Vou ficar em casa hoje à noite. Então, novamente, eu estou falando de um plano, algo que está planejado. Regras de ortografia para acréscimo do ING. Bom, então não é só assim. Ah, vou tacar ING, está no gerúndio. Dependendo da palavra, você precisa acrescentar uma letra, uma sílaba, algo assim. Exemplo, quando o verbo termina em E, como os verbos make, write, drive ou qualquer outro, tá? Eu tiro o e acrescento ing. Agora, quando o verbo terminar em ie, eu só acrescento ing. Exemplo, ali à direita. Make, making. Tira o e acrescenta ing. Write, quer escrever? Writing. Tira o e, acrescenta ing. Agora, lie, terminou em ie. Então, mentir. Você tira o ie e acrescenta ing. Die, que significa morrer. I'm dying, eu estou morrendo. Você tira o ie e acrescenta ing. Tie, que significa amarrar. Você vai tirar o ie e acrescentar y, mais o ing. Agora, quando o verbo for monossilábico ou uma sílaba tônica e ele terminar em consoante, vogal consoante, tá? Mas sempre termina em vogal consoante. E geralmente tem uma consoante antes. Você vai dobrar a consoante final. Exemplo, sit, que é sentar. Então, consoante, vogal, consoante, monossilábica, ou é monossílaba ou sílaba tônica, tá? Quando for palavras de mais de uma sílaba. Então, sitting. Swim, que significa nadar. Swim, fecha o lábio. Então, consoante, vogal, consoante. Swimming, com 2 M's. Run, que é correr. Consoante, vogal, consoante, dobra a última consoante, então fica running, com 2 N's. Não vamos dobrar a consoante final quando o verbo termina em 2 consoantes. Então, vogal, consoante, consoante. Então, não. Exemplo, help, helping, work, working. Não dobra. Quando o verbo termina em 2 vogais com uma consoante, então sai daquela sequência CVC. Ou quando o verbo termina em Y ou W. Exemplo, need, needing, só acrescenta ing. Wait, waiting, só acrescenta ing. Enjoy, enjoying, deixa o Y lá e só acrescenta ing. Snow, snowing, só acrescenta. Bom, vamos lá para os exercícios Vestiba Practice. Questão 1 da Unesp. Assinale a alternativa correta. He doesn't. Quando tem o verbo auxiliar de terceira pessoa no presente simples, o verbo principal tem que estar na forma base, ou seja, infinitivo sem to. Então, he doesn't smoke anymore. O verbo to smoke, que está no infinitivo, a forma base dele é sem o to. Então, portanto, smoke. Questão 2. The companies are expanding their business, so they needed all the help they can get. Então, eles precisaram de toda ajuda que eles puderam conseguir. So they are employing several people. Certo? Número 3.
When Carlos has a headache, quando Carlos tem uma dor de cabeça, he, presente, he drinks some tea. Letra D. Agora a próxima. Read the extract from the text and then answer the question. We've been fully warned about the danger ahead, but now here we are, testing our fate. A palavra fate significa destino. About the extract, it's correct to affirm that. Vamos ver aqui que é correto afirmar de acordo com o trecho. Extract não é extrato, tá? É trecho. Bom, então, the word fate is an adjective, aqui houve um errinho de corretor, and means verdadeiro em português. Acabei de falar o que significa. The verb been can be changed by being without changing the meaning. Então, o verbo been pode ser modificado para being sem alteração de significado. Não. Porque o been aqui está no presente perfeito. Quando o verbo está no presente perfeito, ele tem que estar no particípio passado. E o particípio passado é been, e não é gerúndio been. Então, letra B, incorreta. Letra C. The word ahead is an adverb, esse corretor, is an adverb that implies the idea of forward in space of time. Então, a palavra ahead é um advérbio que significa a ideia de além no espaço de tempo. Então, ahead é para frente, adiante, além. Então, da ideia de continuidade. Vamos, ó, tô aqui tendendo para C, mas vamos ver a D. The adverb fully refers to the danger ahead. Então, o advérbio fully se refere ao perigo à frente. Não, fully é completo. E letra E, the expression we've been fully warned, nós fomos completamente avisados, indicate present perfect continuous tense, presente perfeito contínuo? Não, é passado, isso daí. Então, a alternativa correta é mesmo a letra C. Tudo bem? Espero que não tenha tido dúvidas. Beijos e até a próxima.